Vamos explorar agora algumas situações interessantes que envolvam ângulos na circunferência. A primeira delas é chamada de quadrilátero cíclico. Um quadrilátero cíclico, basicamente, é um quadrilátero que está dentro de uma circunferência. Todo quadrilátero que cabe dentro de uma circunferência é chamado quadrilátero cíclico. Uma propriedade interessante dessa figura é a seguinte. Olha esse ângulo aqui, que é o ângulo x. Ele é um ângulo inscrito na circunferência, não é? Se você for esticar os lados desse ângulo x, você vai reparar que esse ângulo x está enxergando exatamente todo esse arco que aparece aqui assinalado, não é? Se quiser, você já lembrando, pensa o seguinte, se esse ângulo inscrito é x, lembra que esse arco é muito maior, né? É o dobro. Então, posso escrever que esse arco vai ser, então, 2x, tudo bem? Dá uma olhadinha e pensa mesmo agora, só para você dar uma olhadinha no y. Quando você for pensar no ângulo y, também é um ângulo escrito. Se você for esticar os lados desse ângulo, dá uma olhadinha, reparou? Olha o tamanho do arco que esse ângulo y está enxergando. Bom, se o ângulo y está enxergando todo esse arco, lembra que esse arco é muito maior que y, é o dobro. Então, esse arco azul vai ser 2y. Agora, dá uma olhadinha no que aconteceu com a sua figura. Se você junta o arco azul, que é 2y, com o arco vermelho, 2x, reparou que tudo isso aqui junto dá uma volta completa certinha? Ou seja, se você juntar o arco 2x, que é o arco vermelho, com o arco azul, que é o 2y, tudo isso tem que dar 360. Bom, divide por 2 todo mundo. Ó. 1x mais 1y é exatamente a metade de 360, que é 180. Essa é uma propriedade bastante interessante dos quadriláteros cíclicos. Todo quadrilátero cíclico, a soma dos ângulos opostos vale sempre 180 graus. Então, esse ângulo mais esse vale 180 e esse ângulo mais esse também vale 180. A ideia é a mesma. É uma situação interessante, não acha? Bom, não é a única situação interessante. Existem tipos de ângulos diferentes chamados de ângulos excêntricos. Fala, nossa, mas por que ângulos excêntricos? Será que eles são ângulos esquisitos? Não, nada disso. Né? Ângulo excêntrico, basicamente, é um ângulo na circunferência que o biquinho não está nem no centro da bolinha e nem na borda da bolinha. Então, todo ângulo que o biquinho não estiver nem no centro nem na borda, nós chamamos de ângulos excêntricos, tudo bem? Nesse caso, chamaram de ângulo excêntrico interior, porque esse ângulo está dentro da região da circunferência, tá bom? Bom, o que esse ângulo tem a ver com alguma relação entre os arcos na circunferência? Olha que máximo, ó. Esse arco, se você quiser, para ficar mais fácil de falar, chama de uma letrinha, por exemplo, chama de arco alfa, né? Esse outro arco que aparece aqui do outro lado, vamos dar um outro nome para ele, vou chamar de arco beta. Tudo bem? Né? Olha que interessante. Né? Quando você tem um ângulo excêntrico, você não consegue pensar em ângulo central, ângulo inscrito, justamente porque o biquinho do ângulo não está nem no centro nem na borda. Mas aí você pode lembrar de figurinhas que nós já estudamos. Por exemplo, triângulos. Reparou que essa figura que você formou aqui é um triângulo? Dá uma olhadinha então nesse angulinho do triângulo que aparece aqui. Ó, esse ângulo vermelhinho. Você percebe que esse ângulo vermelhinho ele é um ângulo que o biquinho dele está na borda da bolinha. Ele é um ângulo inscrito. Se você for esticar os lados desse ângulo, você vai reparar que esse ângulo vermelho está enxergando o arco alfa. Bom, o ângulo inscrito que enxerga um arco alfa, lembra que ele vale só a metade do alfa. No nosso caso, alfa sobre 2. Então, pensa agora a mesma coisa para esse outro ângulo inscrito que apareceu aqui em cima. Ó. Ele é um ângulo que, se você esticar os lados dele, vai reparar que ele está enxergando o arco beta. Se ele é um ângulo inscrito enxergando o arco beta, ele é só a metade do beta, que é beta sobre 2. E aí, como é que se relaciona esses carinhas aqui, beta sobre 2, alfa sobre 2, com o ângulo x? Você percebeu que o ângulo x nada mais é um ângulo que está para fora desse triângulo amarelo? Lembra dele? É o tal do ângulo externo. O ângulo externo vai ser sempre a soma dos outros dois internos. Ou seja, o ângulo x é exatamente a soma de alfa sobre 2 com beta sobre 2. Se você quiser, você pode escrever desse jeito, que o ângulo x ele é alfa mais beta dividido por 2. Ou seja, o ângulo excêntrico interior
é exatamente uma média, né? Média aritmética, né? Soma e divide por 2, é uma média desses dois arcos. Então, todo ângulo que o biquinho não estiver nem no centro nem na borda, se ele estiver dentro da bolinha, pensa que ele é uma média aritmética desses dois arquinhos que aparecem aqui. E o motivo tem a ver com esse triangulinho aqui. Construir triângulos é uma ideia muito boa em geometria, né? Resolve bastante questões legais. Tá? Tudo que você pensou para esse ângulo dentro da bolinha, existe uma ideia equivalente para ângulos excêntricos fora da bolinha. Olha que interessante esse ângulo no exterior da bolinha. Né? Se quiser, mesma coisa, para facilitar seu trabalho, chama esse arco aqui de alfa, tá? E esse arco maior que aparece aqui, chama ele de arco beta. Será que a gente consegue de novo relacionar aquele ângulo x com alfa e beta? Lembra que a ideia aquela hora foi construir triângulos. Então, um triângulo possível que você pode construir é esse triângulo aqui. Fica um triângulo bem magrinho aqui no cantinho. Reparou que esse triângulo bem magrinho que aparece aqui? Olha que interessante que ele fica. Ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo com o biquinho na borda, ele é um ângulo inscrito enxergando o arco alfa. Se ele é um ângulo inscrito enxergando o arco alfa, lembra que ele vale só a metade do alfa, alfa sobre 2. A mesma coisa você pode pensar desse outro ângulo inscrito que aparece aqui. Ele está enxergando exatamente o arco beta. Bom, o ângulo inscrito enxergando o arco beta vai medir beta sobre 2. E a mesma ideia que você pensou naquela hora, você pode pensar agora. Nesse triângulo amarelinho que apareceu aqui, ó, você reparou que esse ângulo verde, né, o tal do beta sobre 2, é o ângulo externo do triângulo amarelo. O ângulo externo é sempre a soma dos outros dois. Então, se você juntar o x com alfa sobre 2, tem que ser exatamente o beta sobre 2. Essa conta está somando? Passa subtraindo. Ó, o x fica beta sobre 2 menos alfa sobre 2. Ou seja, o ângulo excêntrico, quando estiver para fora da bolinha, em vez dele ser a metade da soma dos arcos, ele vai ser a metade da diferença entre os arcos. Então são situações bem interessantes que é legal você saber desde já como trabalha, tá bom?